direito internacional e a proteção da humanidade. A evolução do direito internacional ambiental nos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, em especial o direito europeu. Os temas são objetos de pesquisa da minha convidada de hoje, doutora Fernanda Toneto, professora doutora em Direito Internacional, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é autora de obras que destacam a complexa relação entre direito ambiental e direitos humanos, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Ao meu lado, nesta edição, a professora doutora em Direito Internacional, professora universitária em Brasília, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Fernanda Toneto. Seja bem-vinda, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Rafaela. Fazendo a introdução ali da história, do direito internacional ambiental, que tem ligação direta com direitos humanos também, às vezes o senso comum, mas essas áreas são distintas, tem tudo a ver, doutora? É verdade. Eu costumo dizer, Rafaela, que a história do direito, e principalmente a história do direito internacional, é a história do sofrimento humano. Nós trabalhamos com uma tentativa de diminuir esse sofrimento que sempre esteve presente. E é muito recente essa tentativa do direito de, pelo menos, diminuir, prevenir eu nem digo porque isso não é possível, mas algumas vezes reprimir ou dar alguma resposta para essa história do sofrimento. E por que essa história é tão recente, do direito internacional? Se a gente for pensar, ele nasce com o direito internacional humanitário, no final do século XIX, quando surge a Cruz Vermelha, graças a uma obra muito conhecida, que é a obra do Henri Dunant, Un Souvenir de Solferino, em que ele se apavora com os horrores da guerra e tenta trazer um pouco de justiça, ou pelo menos minimizar o sofrimento dessas pessoas que são atingidas pela guerra. Depois o direito só evolui de novo na primeira metade do século XX, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Os horrores da Segunda Guerra Mundial, com a barbárie, sobretudo com o Holocausto. É quando nasce o sistema da ONU e com ele o direito internacional dos direitos humanos, com todos os tratados, as chamadas Core Conventions, as convenções internacionais mais importantes em matéria de direitos humanos e, sobretudo, com a criação do Tribunal de Nuremberg, que dá nascimento ao direito internacional penal para tentar punir o Terceiro Reich nazista e depois o Tribunal de Tóquio para punir os perdedores do Japão. E o direito internacional ambiental, até então, não é conhecido. Ele só vem a nascer, a semente dele, a Convenção de Estocolmo, em 1972, por motivos nem tão legítimos como a gente pensa, que foi justamente o momento em que a Europa teve que se retirar das suas colônias da África e da Ásia e necessariamente teve que parar de explorar o meio ambiente e então convocou todos os estados das Nações Unidas para uma convenção para agora sim tratarmos do meio ambiente. E nós temos ainda um direito internacional dos refugiados, que é tão importante nos dias de hoje, principalmente porque as principais causas de refúgio hoje são as guerras. Só nós vermos o que está acontecendo com países como agora o Hamas e as próprias guerras da Rússia contra a Ucrânia. Afinal de contas, a guerra voltou ao solo europeu, depois, quando se pensou que nunca mais isso aconteceria, depois da Segunda Guerra e com a guerra da ex-Iugoslávia. E os danos ambientais. Então, são eles os maiores causadores de refúgio no mundo. Guerras e danos ambientais, quando não são as duas coisas juntas, Então, existe também um direito incipiente de necessidade de proteção também dos refugiados, que vem nessa esteira toda de evolução, mas que é muito recente ainda. A humanidade sofre as barbáries da guerra, do genocídio, dos crimes da humanidade, desde que ela se entende por humanidade. Doutora Fernanda, essa obra Direito Internacional Ambiental é fruto de um estudo que acaba sendo também um grande convite à comunidade jurídica a considerar o sistema europeu. Falando em efetividade, no que se refere à Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos comportamentos de alguns estados, que demoram a sair do lugar, tendo em vista que na Europa é diferente, há uma integralidade no cumprimento. É isso, doutora? Explica pra gente. Exatamente.
No sistema europeu, a grande vantagem dele, a primeira delas é a integralidade do cumprimento das decisões da Corte Europeia pelos países que compõem o Conselho da Europa. A Corte Europeia de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do Conselho da Europa e o tratado que dá origem a essa corte é a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que nasceu no final da Segunda Guerra, 1949. Então, o sistema nasce de todo esse arcabouço e hoje 100% das decisões da Corte Europeia são cumpridas pelos Estados. Além disso, ela tem uma outra vantagem. Embora ela exija o esgotamento das vias nacionais, ou seja, a pessoa para ingressar na Corte Europeia, ela primeiro tem que ingressar com uma ação no seu estado de origem. Então, embora ela faça essa exigência, o acesso é muito mais fácil. Primeiro, porque eu não preciso passar por uma comissão, como existe no sistema americano, eu preciso antes passar pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse sistema dúplice ele foi abolido na Europa, não existe mais. Então a pessoa vai diretamente à corte e ela pode ir, inclusive, sem advogado. Aqui na Corte Interamericana é totalmente diferente. Além da necessidade de se passar pela comissão previamente, depois a comissão é que leva o caso à corte, ainda nós temos o problema de ausência de cumprimento de muitas decisões. É o caso da guerrilha do Araguaia, o caso Gomes Lund, em que o Brasil foi condenado a revogar a sua lei da anistia, por exemplo, que até hoje não cumpriu. Agora, existem alguns aspectos negativos na Corte Europeia, principalmente em matéria ambiental. Esse livro, ele fez um traçado dos 27 casos que estavam na Corte Europeia de Direitos Humanos para serem julgados e que tratavam de matéria ambiental. Mas a Corte faz uma interpretação diferente da Convenção Europeia quando ela trata desses casos. Por quê? Porque a Convenção não reconhece o direito ao meio ambiente como um direito autônomo. Então ela teve que fazer uma interpretação viva da Convenção, no seguinte sentido: bom, se algum direito previsto na Convenção, como por exemplo o direito à vida, ou direito à vida privada e familiar, for ofendido em razão de um dano ambiental, aí sim a Corte faz a proteção. Senão ela não faz, porque o direito não existe na Convenção. Diferentemente é o caso da Corte Interamericana, porque o direito ao meio ambiente já é reconhecido pelo sistema interamericano como um direito autônomo. Bom, a senhora elenca casos que foram julgados, né, nos últimos quase 30 anos ali, todos com esse pano de fundo, matéria ambiental. E a gente tem ali poluição do ar, da água, danos ambientais provocados por depósitos de lixo. Que decisões são essas e como a senhora escolheu? A Corte usa uma expressão que eu gosto muito, que é responsabilidade intergeracional, que trata da responsabilidade que os estados devem ter, e quando eu falo estado, eu falo de forma geral, para com as gerações presentes e para com as gerações futuras. O que eu destacaria dentro de todos esses casos que eu separei para analisar, é um que é muito semelhante ao que aconteceu no Brasil, no caso Brumadinho e Mariana. Foi o caso Tatar contra a Romênia, que tratava exatamente da exploração de ouro numa determinada reserva mineradora, e os cuidados ambientais necessários não foram tomados. Essa reserva vazou para um rio com todos os poluentes que se encontram em uma mineração aurífera. Esses resíduos atravessaram 8 países e desaguaram no mar. Isso foi um grande desastre ambiental. E as populações atingidas ingressaram com ações nos seus países, não foram atendidas e chegaram à Corte Europeia, que reconheceu o direito delas a uma indenização. Então é um caso muito paradigmático também, porque remonta a tudo que aconteceu aqui no Brasil, muito embora o que aconteceu no Brasil tenha sido muito mais grave. E a gente não sabe qual será o desfecho, se haverá uma resposta do Estado brasileiro a essas vítimas ou se eles terão que se deparar com a necessidade de ingresso em uma jurisdição internacional. É importante ressaltar que o livro é bem interativo, ao fim ali de cada caso tem um QR Code, onde o leitor pode apontar a câmera de celular e ter acesso ali ao que é o histórico, doutora, daquele caso concreto? O QR Code dá acesso à própria decisão da Corte. O clamor social também, de alguma forma, mobiliza a Corte Europeia, doutora?
Eu não vejo a Corte Europeia como sendo muito afetada pelo clamor social. Ela é muito técnica, mas tudo pode acontecer. Nós estamos no limiar do século XXI, muitas mudanças aconteceram, muitas cortes provocaram mudanças em outras cortes. Citar um caso bastante recente. Quando encerrou-se a Guerra da ex-Iugoslávia, foi criado um Tribunal Penal Internacional para julgar os crimes da ex-Iugoslávia. Dentre eles, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Ao mesmo tempo em que esses crimes iam sendo julgados, e esse processo demorou muitos anos, a Croácia ingressou com uma ação contra a Sérvia perante a Corte Internacional de Justiça para tentar condená-la sob a ótica do Tratado de Proibição do Genocídio, que é um tratado da ONU. São jurisdições diferentes. Nós temos o Tribunal Penal Internacional, que julga crimes, e a Corte Internacional de Justiça, que julga litígios entre estados que tenham alguma relação com algum tratado assinado no âmbito das Nações Unidas. E a Corte Internacional de Justiça disse que não havia genocídio na Guerra da ex-Iugoslávia. E afirmou isso categoricamente, apesar de um voto dissidente do nosso querido juiz brasileiro na corte, professor Kansat Trindade, que era juiz à época, dizendo, explicando que na Guerra da ex-Iugoslávia houve um genocídio contra os muçulmanos. Ele foi vencido e a corte entendeu que não houve esse genocídio, julgou improcedente a demanda da Croácia. Alguns anos mais tarde, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia condena Karadzic, que era um dos chefes da Bósnia e Herzegovina, por genocídio. Traz essa surpresa, depois houve outras condenações, mas ela faz essa mudança na jurisprudência, inclusive muito se baseando no voto do professor Kansat Trindade. Então, hoje nós temos uma decisão transitada em julgado do Tribunal Penal da ex-Iugoslávia, que já é um tribunal extinto, dizendo que sim, houve genocídio na Guerra da ex-Iugoslávia. Então, essas decisões, quando elas são revisitadas, isso não é um cenário comum, né? Não nas cortes internacionais. Até mesmo porque elas são muito recentes e a jurisprudência dela não deu nem tempo, né? Avança a passos muito lentos. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa agora. O Iluminuras vai para o intervalo rápido. Nós voltamos já, não saia daí. O Iluminuras está de volta e na edição de hoje eu recebo a professora doutora em Direito Internacional, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Fernanda Toneto. Vamos voltar ao nosso papo aqui agora sobre o livro lançado em 2019, fruto do seu doutorado. Eu me refiro ao Direito Internacional e à Proteção da Humanidade. Bom, aqui a senhora traça ali uma perspectiva de uma humanidade reconstruída, alicerçada ali em um novo direito internacional. Queria que a senhora explicasse que nova concepção foi essa. Eu tentava explicar no doutorado, ou pelo menos tentava encontrar, se existe algum valor universal e absoluto pertencente à humanidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente já falou aqui que a história da humanidade é a história das violações. A gente poderia contar a história da humanidade sob a ótica do genocídio. Começa com a expulsão dos judeus, depois a perseguição dos cristãos, depois os próprios cristãos nas cruzadas perseguindo os não cristãos. Nós temos a Idade Média, que foi palco de barbáries. Nós temos a dominação dos povos originários nas Américas, que é uma história de genocídio. A dominação dos povos africanos e a escravidão. Depois, quando começa a Idade Moderna, nem por isso as barbáries terminam. O século XX começa com o genocídio dos armênios, em 1915. E ele não termina sem barbáries. Ele passa pela Segunda Guerra Mundial, pelo Holocausto nazista, pelas ditaduras comunistas, pelas ditaduras na América Latina, pelo Gulag de Stalin, pela ditadura do Khmer Rouge no Camboja, termina com a Guerra da ex-Iugoslávia e o genocídio de Ruanda. E o século XXI começa mais ou menos semelhante, com a Guerra da Ucrânia, a Guerra do Hamas e Israel, enfim. Então, a história da humanidade é uma história de barbáries. E eu tentava encontrar
resposta para essa pergunta: será que existe algum direito que pode ser preservado, protegido, independentemente das culturas? Queres ver um exemplo? A mutilação genital feminina é um exemplo de tortura. E ela é justificada sob a ótica da cultura. Bom, na cultura de determinadas tribos africanas, tem que se praticar a mutilação genital. Estupro de meninas indígenas, muitas vezes ele é justificado pela cultura. Pode ser relativizado isso, doutora? Essa que era a minha grande pergunta. E porque essas ofensas graves a direitos inerentes aos seres humanos me incomodavam muito. E eu pensava, será que não existem violações que devem ser consideradas violações universalmente, que não podem ser relativizadas e que, portanto, são absolutas, se não podem ser relativizadas? Independentemente das culturas, essa era a minha grande questão. Então, eu tentei entender se esses valores existiam e, em sendo positiva a minha resposta, intuitivamente eu já achava que sim, se o direito internacional, quando ele protege esses valores, e aí eu cheguei à conclusão de que sim, ele protege, e que valores são esses? Para mim, basicamente, dois: o direito à não discriminação e o direito a não sofrimento. O direito de não sofrer uma violação grave que represente um sofrimento físico e emocional, também de natureza grave, e o direito de não ser discriminado em razão de uma condição prévia que eu tenho, por ser mulher, por ser negro, por ser de uma determinada nacionalidade, por exemplo. Então, o direito ao não sofrimento, o direito à não discriminação, aliado à ideia de dignidade humana. Existe um núcleo mínimo de direitos que fazem com que tu seja a Rafaela. Isso ficou muito claro na Segunda Guerra Mundial. Tem uma obra do Primo Levi, que era um pensador italiano que foi condenado em Auschwitz. Ele escreveu uma obra chamada Se Sia Nome. É isto um homem, traduzido para o português. E tem um determinado momento em que ele diz assim, que quando ele chega em Auschwitz, ele é despido, ele toma um banho, o cabelo dele é cortado e ele tem um número tatuado no braço. Então ele diz que naquele momento ele perdeu o direito dele de ser um indivíduo. Ele perdeu as roupas, ele perdeu a aparência, ele perdeu o próprio direito dele ao nome. E ele disse, en ce moment, on a touché le fond. Nesse momento, nós, seres humanos, tocamos o fundo. Não existe condição mais miserável do que a nossa. Nós perdemos tudo. Então, tudo isso que ele perdeu é esse núcleo mínimo de dignidade humana que todas as pessoas precisam ter. E eu tentava encontrar qual é esse valor comum. Então, para mim, dignidade humana, proibição ao sofrimento e proibição à discriminação. É por isso que o apartheid, por exemplo, aparece lá na figura dos crimes contra a humanidade, a proibição do estupro, porque o estupro é utilizado como crime de guerra, por exemplo, né? Os desaparecimentos forçados, que dizem respeito ao direito que todos nós temos ao luto, de fazer o luto dos nossos entes queridos. Esse direito é perdido com os desaparecimentos forçados, como aconteceu muito aqui nas ditaduras da América Latina. Nós, inclusive, temos um tratado americano contra os desaparecimentos forçados que depois foi replicado no âmbito da ONU. Então, essa era a minha pergunta inicial. E será que quando o direito internacional faz essa proteção, ele tem uma supremacia sobre as leis nacionais? Os estados são muito refratários a isso, porque a soberania ainda é um princípio muito arraigado. Então, essa ideia de novo direito internacional é de um direito internacional que não diz respeito mais à relação entre os estados, entre si, porque ele nasceu para isso, só para regular as relações entre os estados, mas que é um direito que se preocupa com o indivíduo e com esses direitos intangíveis que fazem parte de um núcleo duro que não pode ser relativizado. E ele se sobrepõe. E ele se sobrepõe. Ainda é um conceito muito, digamos assim, avançado para estados tão soberanos e tão ensimesmados nas suas razões de Estado. Isso se reforçou muito com o terrorismo, né? Esse direito internacional, ele perdeu a chance que ele tinha de se desenvolver para a razão de Estado. Afinal de contas, o Estado tem que se proteger e não pode, muitas vezes,
observar determinadas regras internacionais. Como é que foi a preparação para o livro? Foi um momento que te tocou a Fernanda como pessoa, para além da operadora do direito, da procuradora do Estado do Rio Grande do Sul? Certamente. Esse livro eu escrevi durante a minha pesquisa de doutorado. Na época eu morava na França. Eu fiz algumas visitas para campos de concentração. E por incrível que pareça, a mais emocionante de todas não foi para Auschwitz. Foi num domingo. Eu saí de Paris. Em Paris existe um dos maiores memoriais do Holocausto, que é o Memorial de la Shoah. E todo domingo sai do Memorial de la Shoah uma van que vai para o campo de deportação de Drancy. Drancy é uma cidade próxima de Paris e que tinha um campo de deportação. Na época do Holocausto existiam os campos de concentração, onde os judeus eram colocados para trabalhar de forma forçada. Aqueles que não se prestavam ao trabalho eram mortos nas câmaras de gás. E havia também os campos de deportação, que era para onde os judeus eram mandados em determinados países, para que depois eles fossem deportados para campos maiores. E Drancy era um deles. Nessa visita, essa visita me tocou particularmente porque junto comigo tinha uma senhorinha. Ela já tinha lá seus, eu não sei quantos anos ela tinha, mas ela já era bem idosa, Madame Legrand. E no caminho, que demorava mais ou menos uns 20, 30 minutos, eu perguntei a ela: é a primeira vez que a senhora está indo ao campo? E ela disse: não, é a segunda vez. Na primeira vez eu tinha 5 anos, eu fui com os meus pais, quando eles foram entregues à polícia francesa, e eles foram colocados no trem que levava até Drancy, eu fui com eles. E chegando lá, a minha mãe percebeu que nós seríamos mandados para um campo de concentração, percebeu uma falha da segurança e fez com que eu fugisse. Ela e meu pai entraram. Eu fui criada por uma família de resistentes, da resistência francesa, e a segunda vez que eu venho aqui é agora para descobrir o real paradeiro dos meus pais. Ela já sabia que eles tinham sido enviados para Auschwitz, mas na visita ela se deparou com as fotos deles, havia foto de todos ali, e com o destino deles em Auschwitz, da onde eles nunca mais voltaram. E nesse momento eu percebi por que ao final da Segunda Guerra, o direito, e principalmente o direito internacional, tem uma preocupação muito grande com direitos individuais. Talvez por isso o direito ao meio ambiente tenha sido relegado, digamos assim, ao segundo plano. Porque naquele momento, a necessidade de prevenir novas barbáries, como foi o Holocausto, era muito grande. Então é por isso que, se a gente for analisar os textos internacionais que vêm a partir do fim da Segunda Guerra, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a própria Convenção Europeia de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pouco posterior, de 1969, e mesmo os Pactos de Direitos de 1966, eles tratam exclusivamente de direitos individuais, da necessidade de proteção das pessoas contra essa barbárie, como, por exemplo, tortura, desaparecimentos forçados, o próprio apartheid depois, com o final da ditadura na África do Sul e assim por diante. Para finalizar, temos um terceiro livro aí saindo do forno que acrescenta novos conceitos e novas pesquisas em torno de um tema que já trata no livro aqui o direito internacional e a proteção da humanidade. Eu me refiro ao controverso termo humanidade. A gente fala muito em humanidade. Princípio da humanidade, aliás, é um princípio que está previsto tacitamente na nossa Constituição Federal, que inclusive é muito utilizado nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. A gente fala em sentimento de humanidade, a gente fala em crimes contra a humanidade. A primeira vez que essa expressão surgiu no direito internacional foi na cláusula Martens, nas convenções de Haia, que criam o direito internacional humanitário, as convenções de 1899 e 1907, ela falava das leis da humanidade, necessidade de preservação e obediência e prevenção às chamadas leis da humanidade. Mas o que é humanidade? Essa é a grande pergunta do terceiro livro, que eu vou me aventurar e tentar responder com apoio nos filósofos, principalmente nos filósofos do justnaturalismo, dos estoicos, vou passar pelo iluminismo
e depois os filósofos mais recentes, como Francisco Vittoria, que é considerado o pai do direito internacional, para tentar responder essa pergunta e trazer um conceito jurídico para essa expressão humanidade, que é muitas vezes, inclusive, vítima no direito, haja vista a existência do chamado crime contra a humanidade. Mas que humanidade é essa? Que valores elas têm? Ela tem. Será que ela tem valores universais? Será que ela tem valores absolutos que não podem ser relativizados? Essa é a resposta que eu vou tentar dar nesse terceiro livro. Não pode dar uma dica, não, do que vem pela frente? Eu posso dizer que sim, essa humanidade tem valores universais, tem valores absolutos e que ela é protegida pelo direito e que o direito traz um conceito para ela. Por isso o nome do livro, Conceito Jurídico de Humanidade. Maravilha, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, pelas pesquisas. Muito grata pela disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite, pela honra de estar aqui nesse programa. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!